sou o Gugu, esse é o React View e agora nós vamos reagir a Matoso. Segue mais! Fala pessoal, vamos aqui mais um vídeo no canal. Hoje falando da adaptação em anime de Shumatsu no Valkyrie. Sim, o nosso querido Rinha dos Deuses enfim ganhou uma adaptação em anime. Nós já fizemos uma análise aqui no canal sobre o mangá. Caso você ainda não tenha visto, tá aí nos cards o vídeo. Inclusive você deve estar se perguntando: cadê parte 2 do vídeo, Matheus? O segundo vídeo do mangá da Rinha dos Deuses vai sair assim que a sexta luta, que está atualmente rolando no mangá, acabar. O modo como a gente faz os vídeos de mangá é mais trabalhoso, pois tentamos não usar a versão original do mangá para não gerar tretas autorais com a editora, sabe? E é por esse trabalho e cuidado que a gente faz essa longa pausa de um vídeo de mangá para o outro, sabe? Mas assim que tivermos essas 3 novas lutas finalizadas, eu lanço o vídeo para vocês. Bem, no último dia 17, a Netflix enfim lançou o tão aguardado anime da Rinha dos Deuses. E a minha reação assistindo ele foi mais ou menos a desse figurante aí. Que estranho, por que será que aqueles dois estão parados? A animação com certeza não foi o forte desse anime de Shumatsu no Valkyrie. O que salvou mesmo foi o resto. Por exemplo, a dublagem japonesa, que caprichou no elenco, trouxe ali várias vozes conhecidas do mundo dos animes. As trilhas sonoras também ficaram muito foda, combinaram demais com tava com medo de não ter trilha sonora foda, mas teve trilha sonora. As das batalhas, a do pessoal entrando na arena, tudo combinou demais com o clima do anime, né? O design dos personagens também ficou muito bom, porém eu senti uma falta ali das expressões escrachadas da Brunhilda, que ela faz no mangá, né? Teve até um cara que tentou reproduzir as expressões dela no estilo do anime e tipo, pô, velho, as caras da Brunhilda são a marca registrada de Shumatsu. Não podia ter faltado isso. Outra alteração que fizeram no anime foram algumas mudanças em pequenos elementos da história, tipo o dragão nórdico dos Zeus e os homens da Afrodite lá, na verdade no anime são tipo esculturas, não são seres vivos que nem no anime. A princípio eu achei que eles estavam querendo evitar algo pesado no anime, tipo os caras apalpando a Afrodite toda hora, ou os Zeus loucamente quebrando o pescoço do dragão, sabe? Porém mais pra frente do anime aparece o Lubu fazendo a mesma coisa com a cabeça de um urso. Aí eu enfim cheguei à conclusão que tudo isso aí foi pura economia de animação. Bem, Shumatsu, como todo mundo sabe, começa com a reunião de todos os deuses do mundo para decidir se a humanidade deve ser exterminada ou não. E com todos os deuses concordando que a nossa raça devia sim ser exterminada, o martelo do conselho estava prestes a decretar o nosso fim. Mas antes que a nossa extinção fosse decretada, uma voz inesperada ecoa por aquele imenso coliseu de deuses. E vocês sabem bem de quem é essa voz, meus amigos. É a nossa querida Brunhilda, a irmã mais velha das 13 Valquírias. E ela está ali acompanhada da sua irmã mais nova, a Valquíria Miringuei. Bem, as Valquírias, apesar de serem metade deus, elas têm uma ligação muito mais profunda com os humanos do que com os deuses. Chega a ser praticamente algo materno a ligação delas conosco, tá ligado? E é por causa dessa ligação que ela irá a todo custo tentar preservar a sobrevivência da nossa raça. A Brunhilda então sugere que em vez de exterminar a gente pronto, em um piscar de olhos, por que não tornar isso algo mais divertido? É sugerido então que os deuses cumpram a lei criada por aquele mesmo conselho, a lei do Ragnarok, um torneio entre 13 deuses e 13 humanos, no famoso estilo X1. E o lado que sair vitorioso nesse torneio decide qual será o destino da humanidade. Só que no mesmo momento que a Brunhilda fala isso, todos os deuses começam a rir no coliseu lá, sabe? E eles começam a rir pois existe um pequeno problema nessa lei criada por eles. E o nome desse problema é humanos versus deuses. Não tem condições de haver uma competição entre deuses e humanos, pois como bem diria a abertura do nosso finado The Lost Canvas, diante de deuses, sou só um mortal. É lógico que essa lei foi uma piada interna criada pelos deuses, por isso nenhum deles tá nem aí pra levar a sério o pedido da Valkyria. Só que a Brunhilda é a Valkyria mais velha, a mais experiente e também a mais astuta. Ela já esteve em todos os campos de batalha e se encontrou com os maiores estrategistas da história. É claro que ela saberia a lendária tática de persuasão da nossa raça. Infelizmente não vai rolar o Ragnarok. Vamos de Ragnarok, família! Bem, o Ragnarok ser aceito era a tarefa mais simples. O verdadeiro desafio vem agora: escolher os 13 humanos mais poderosos da nossa história. Irmãs, precisamos de uma vanguarda que intimide os deuses. Impressionar com o combatente? Mais que isso. Uma torcida foda? Genial, irmã! Invoca o Calmax então, porra! Ele não tem seguidor pra caralho!
A gente quer brigar na arena, não entre os humanos na arquibancada por causa de discussão política. Que tal o guerreiro chinês Lobu? Nunca ouvi falar. Pelo que eu me lembro, ele é um chinês. E como existe chinês pra caralho? A torcida dele vai ser maior que a do Corinthians. Sem mais enrolação, o anime já parte pro primeiro combate. Inclusive, antes da luta começar, a Brunhilda dá um sermão em um monge figurante ali que tava rezando pra um certo deus na plateia, sabe? Olha lá o cara rezando pro deus proteger ele. Cara, otário demais nesse mar. Por favor, Buda, nos proteja. Bem, o narrador das lutas é ninguém menos que o deus nórdico Raidon, que na mitologia nórdica é aquele que anuncia o início do Ragnarok, né? E como já foi dito, a vanguarda da humanidade será o nosso querido Lubu. E enquanto do lado dos deuses, aquele que será a sua vanguarda, o Berserk da mitologia nórdica, o trovejar das tempestades, aquele cujo martelo dilacera o corpo inteiro dos seus inimigos. Menos a cabeça. Hein? A cabeça não acerta não. Sim, meus amigos, o mais poderoso dos nórdicos contra o mais poderoso dos chineses. Os grandes berserkers de seus tempos irão se enfrentar no início do Ragnarok. E eu vou admitir aqui, desde que lançaram o trailer, o pessoal já tinha alertado que talvez a animação não fosse das melhores, mas eu continuei com fé até o anime sair. Até o começo do primeiro combate, eu estive com a minha fé erguida. Desde antes eu sabia que não ia ser nada muito fotable, sabe? Mas também eu não esperava nada muito Studio Day, né? Quando começou o flashback do Thor, ali minha fé, infelizmente, foi pro brejo. No flashback temos ali o Thor, que tá enfrentando os gigantes de gelo que estão invadindo Asgard ali. E tudo isso no maior estilo Titãs invadindo a Muralha Maria. Já o flashback do Lubu é falando que ele era alguém que procurava sempre inimigos à sua altura, inimigos fortes, sabe? E ele, fim da própria vida, se entregando para o inimigo no maior estilo Gold Roger no início de One Piece. Pois Lubu não via mais propósito em viver em um mundo onde só existem inimigos que ele pode pisar. Falaram que essa luta foi arrastada, mas eu não culpo tanto a adaptação, porque desde que eu li o mangá, o Lubu sempre esteve no último lugar dos protagonistas de Shumatsu, sabe? Sei lá, ele não interage muito com a plateia, nem com o próprio oponente dele, então não sei. Na minha opinião, ele é o mais sensal de todos. Porra, eu não sou nenhum babaca, não! Mas essa primeira luta é bem importante, pois é nela que descobrimos o grande segredo das Valquírias. As Valquírias têm uma magia secreta chamada Volund, onde elas podem se transformar em armas divinas para serem usadas pelos humanos, e essas armas são fortes o suficiente até mesmo para machucar os próprios deuses. E foi exatamente isso que aconteceu antes da luta começar. A Brunhilda se reuniu ali com todas as 3 Valquírias e chamou a sua quarta irmã, Randgrise, para ser a lança do Lubu. Sasageyo, irmã? Sasageyo sim, irmã. Sasageyo. E com isso a Randgrise se transforma na lança do Lubu, dando assim ao guerreiro chinês poder suficiente para machucar até o deus do trovão. Nada mal para o humano. É melhor não ficar afobado, pois você pode perder a cabeça. Infelizmente a torcida organizada não serviu de nada. Precisamos recuperar a pouca confiança que perdemos nessa última luta. Para recuperar a confiança, vamos precisar de quê? Uma figura que tenha mais força que o herói nacional. Nesse caso, você quer invocar uma figura religiosa. Exato, irmã Reg. Você falou com o Dalai Lama? Falei, mas... Certa vez perguntaram ao Dalai Lama: o senhor lutaria pelos seus fiéis no Ragnarok? E ele sabiamente respondeu: mas nem fudeu. Brunhilda. Sim, irmã Reg. Que tal então? Agora eu escolhido pela humanidade para lutar na segunda rodada do Ragnarok, o arquivo número 1 da humanidade, aquele que até o finado MC4 chamava de pai, a origem dos homens, das mulheres e da primeira censura da história. E o seu nome é Adão, meus amigos. Mas, irmã Brunhilda, não acha que isso vai dar problema entre o pessoal da plateia? A humanidade não iria ficar discutindo religião em um momento tão crítico. A religião vai acabar com você. Não vai acabar, acredita assim. Eu acredito, Dani. Você vai me bater? Burra é você que não acredita. Bem, inicialmente o adversário do Adão iria ser o Shiva. Porém, Zeus tomou o lugar dele no maior estilo senhor da terceira idade na fila do supermercado e acabou ficando como adversário do nosso pai. Inclusive, Zeus esse que é diferente de tudo que eu já tinha visto em representação do Rei do Olimpo na cultura pop. O cara é uma mistura de mestre Kami bombado com o mendigo do Metal Slug. Bem logo antes do combate começar, o Adão faz um pacto com a Valkyria Reikneig e ganha com uma arma divina e soco inglês. Mas é quando o combate dos dois começa que descobrimos que o nosso pai
nem precisava de arma divina, pois Adão, por ter sido o primeiro de todos nós e a imagem e semelhança de Deus, acabou nascendo com um poderoso poder em seus olhos, o reflexo divino. Com esse poderoso poder, Adão consegue usar qualquer técnica, repito, qualquer técnica que um Deus use. Desde que o combate dos dois começa, Zeus tem todos os seus golpes copiados e revidados pelo Adão. O Adão copia a velocidade, o murro, o chute, até o sapateado do velho, o Adão copia. Até a técnica mais poderosa do pai dos Zeus, o Adão consegue copiar. E essa técnica aí não era pouca coisa não, velho, porque o Adão dá um murro tão forte no rei do Olimpo que ele cai com o pescoço virado para trás. E aí a arquibancada treme, meus amigos, a torcida do lado dos deuses estava assim. Do lado dos humanos estava assim. Por que não multiplica peixes na África? Por que não tem peixe, parceiro? Multiplicar! E nessa hora eu nem tava lembrando da animação do anime. Era Adão esbagaçando com Zeus. Zeus entrando na forma Adão e dele. A luta dos dois chegando no clímax e eu como? Nunca duvidei desse anime. E aí vem a que talvez seja uma das cenas mais lindas e emocionantes de Shumatsu no Valkyrie. Adão escuta um bebê chorando na plateia e mesmo estando cego, machucado e sendo espancado pelo rei do Olimpo, mesmo assim o choro daquele bebê na plateia desperta dentro de si o seu maior sentimento, o sentimento do amor paterno absoluto daquele que foi o primeiro dos pais. Adão então leva um soco certeiro dos Zeus de propósito só para conseguir segurar a cabeça do Deus e dessa forma conseguir saber onde ele estava. E aí, meus amigos, começa o clímax da maior luta de Shumatsu no Valkyrie. Agora que a animação não pode pecar. Chegou o clímax da luta, hein, galera? Agora temos que caprichar na animação, hein? Quem tá animando essa parte da luta é o Nivon, chefe. E aí, Nivon, como tá aí na animação da luta final? Se liga, chefe. Sim, meus amigos, no clímax da batalha do pai contra os Zeus, os caras meteram um slide de fundo. Os caras meteram um slide de fundo, meus amigos. Eu não consigo. Não é possível. Esse slide aí deve ter algum significado, sabe? É a gente que é burro e não consegue entender. Foi de propósito, né, Netflix? Me diz que foi, por favor, me diz que foi. Foi só pra gente ficar puto e subir tag no Twitter pra meter mais repercussão, né? Me diz que você não olhou pra isso e disse: até que não está mal. E dessa forma extremamente dolorosa, principalmente no anime, o nosso querido pai, por mais que tenha lutado até mesmo depois do fim da sua vida, infelizmente não conseguiu vencer o rei do Olimpo, dando assim à humanidade a sua segunda derrota. E quem escreveu a Bíblia? De novo essa porra! Esse negócio de músculo e porrada não tá dando certo. Precisamos de uns espadachins top. Que tal Dom Pedro do Brasil? Não é confiável. Ele podia ter uma caganeira no meio da luta. Ei, Arthur, já tá saturado com o feito. Que tal então? Sasaki Kojiro? Alguém pode abrir a Wikipedia aí pra mim, por favor? A terceira rodada do Ragnarok terá como lutadores o samurai Sasaki Kojiro e o deus dos mares Poseidon. E essa luta tem um significado bem bacana, pois ela é um confronto entre duas figuras completamente opostas. Enquanto Sasaki é a personificação da humildade, Poseidon é a personificação total do que significa ser um cara desumilde, sabe? E essa luta vem em um momento bem inesperado, porque geral ainda tá de luto pela luta do Adão, né? O sabor amargo daquela derrota dura por muito tempo. Sempre que você vai ler um capítulo novo de Shumatsu, sempre tem um viúvo do Adão nos comentários falando: e a luta do Adão, hein? Ali foi roubo, viu? Novamente a animação teve suas limitações no final da luta, mas mesmo assim, eu até que eu gostei bastante dela. Quando o Sasaki tá sendo atacado pelo dilúvio de 40 dias e aparece a galera que treinou com ele, fazendo o gesto de golpe com a espada lá, na moral, foi foda demais, véio. Naquele momento, o Sasaki carrega consigo tudo que ele aprendeu com seus companheiros espadachins. Não apenas seus companheiros, ele carrega consigo a história da espada, a história de luta de todos os samurais da história, até mesmo dos samurais de 12. E assim como o final da luta do Adão aconteceu de uma maneira ali que eu não imaginava, o desfecho da luta do Sasaki no anime foi bem diferente do que eu imaginava lá no mangá. Aquela cena com música calma enquanto o Sasaki chega perto do Poseidon foi o total oposto do que eu imaginava. Quando eu li essa cena no mangá, quem viu o vídeo da Rinha dos Deuses sabe bem disso, na minha cabeça, naquela hora tava rolando uma música tensa, sabe? Eu tava que nem um Miyamoto gritando pro Sasaki lá: esbagaça essa Magikarp logo, Sasaki! Mas até no anime eu enxerguei um certo charme no clima dessa cena aí, sabe? Tipo, imagina que isso era o que tava passando na cabeça do Poseidon enquanto ele tava sendo fatiado, sabe? Ele devia estar com todo aquele orgulho besta que ele tem, achando que tava tudo de boas. Ah, veja só, olha que bobo, apenas cortou meu braço, tudo bem, eu uso o outro.
O meu outro braço também. Cuco vem, eu ganho a voz. Que filho da... Não fraqueje, Poseidon. Não mostre estar tiltado com esse mero... Seu... Porra! Graças à força do nosso querido samurai, a humanidade enfim conquista sua primeira vitória contra os deuses. Vitória essa que finalmente causou um puta cagaço nos deuses. E geral ficou full frustrado e com cagaço de seu próximo capotado pela humanidade, sabe? Tanto que eles fazem uma reunião ali entre eles e aí eles admitem que realmente a humanidade pode superar seus criadores. E aí eles dizem que vão começar a ligar o monitor e agora sim eles vão começar a jogar a sério. E no final do último episódio, a sacana da Netflix foi lá e simplesmente reacendeu o hype dentro de mim. Pois nos últimos minutos do episódio, o anime mostra ali o terreno da arena mudando e se transformando na antiga cidade de Londres. E nós sabemos bem o que isso significa, meus amigos. É o início da 4ª rodada do Ragnarok. Senhoras e senhores, é chegada a hora da 4ª rodada do Ragnarok. Após uma derrota humilhante, os deuses decidiram se vingar. E se vingar na mesma moeda. Pois o próximo deus também será um grego. Esse deus é um berserk. É a encarnação da força, é filho do próprio Zeus. Hércules, meus amigos. E do lado da humanidade, esse homem que surge da neblina do campo vem como uma lembrança para a humanidade. Uma lembrança de que não existem só guerreiros humildes e honrados na sua história. O 4º representante da humanidade será ninguém menos que um dos piores serial killers da história da humanidade, Jack o Estripador! Sim, o nosso 4º representante é ninguém menos que um dos piores monstros da nossa raça. E foi ele quem perguntou para os deuses se a arena podia ser uma réplica da antiga Londres, da época dele. E por que será que um psicopata queria lutar em uma zona que ele conhece bem? Ah, tanto faz que a gente dê vantagem para os humanos, como se um assassino em um terreno que ele conhece bem pudesse dar trabalho. Acabou, obrigado. Tchau, curte, segue aí e nos vemos de novo no próximo.